sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos continuar o nosso louvor, nossas orações, lendo juntos a palavra de Deus que está no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Aleluia. Leiamos juntos, portanto, estes 24 versículos deste capítulo, e depois vamos entrar em oração, orando por tudo aquilo que o Senhor conduzir você para orar nessa tarde e noite de sábado, em nome de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse
em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito, na presença destes homens. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos meditar nessa palavra que estamos a cada sábado aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes, porém, eu gostaria de hoje, antes de ministrar essa palavra, dar um pequeno testemunho aqui para vocês, né? Desde que eu conheci o Senhor, desde que o Senhor me encontrou nos caminhos desviados em que eu andava e me salvou, eu entendi o Senhor me chamando para pregar a sua palavra, pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o Senhor me deu a graça de caminhar por todo o Brasil, por toda essa nação, o Senhor me levou pregando o Evangelho. E no ano de 1900 e... deixa eu ver o ano aqui que foi aqui, que eu recebi aqui uma mensagem. Foi no ano de 1987. Eu nem era casado ainda, eu casei em 88. No ano de 1987, eu estava numa cidade bem calorenta aí do Maranhão, chamada Açailândia, cidade de Açailândia, e ali estava pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas se reuniram no pátio de uma escola para ouvir a palavra do Senhor. E dentre as pessoas que foram, né, foi uma jovem chamada Rosicler, e a mamãe dela também, né? Hoje ela é uma senhora, essa Rosicler é uma senhora casada, mas a mãe dela também ainda está viva, né? E eles acharam a gente, por isso que as redes sociais têm o seu valor, a sua importância, né? Eles acharam a gente aí no YouTube, nossas pregações, e conseguiu entrar em contato e mandou um recado assim, ó: olá, irmão Edivaldo, eu sou a irmã Rosicler. E ela falou assim: sua filha na fé, que o Senhor Jesus gerou em 13 de setembro de 1987, em Açailândia, no Maranhão. Eu e a minha mãe fomos geradas pelo Senhor naquele mesmo dia, quando o Senhor esteve ali pregando, quando você esteve ali pregando a palavra de Deus, Hoje eu moro em Londrina, aqui no Paraná, e consegui o seu contato. Eu quero que você saiba que o Senhor Jesus fez maravilhas nas nossas vidas, e eu tenho certeza que por onde você passou pregando a palavra, muitas pessoas foram também encontradas por Cristo Jesus. Aleluia. E eu nem sei, nem lembro, né? Porque eu nem lembro de tanta gente com quem já tive contato, né? Aí depois ela falou assim: eu vou te mandar um poema que eu fiz sobre a inspiração do Espírito. Aí eu entrei em contato com ela, eu pedi autorização para ler para vocês o poema. Ela se transformou numa poetisa de Jesus, e ela fez um poema o poema se chama A Oração do Jumentinho, aquele jumentinho que carregou Jesus quando ele entrou ali em Jerusalém. Então ela colocou aqui os textos, né, de Mateus 21, capítulos de 1 a 11, que é o texto do jumentinho, e o texto correspondente lá do Antigo Testamento, que é Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Aí vai o poema dela, vou ler para vocês, né? Falei para ela, pedi autorização para ela, vou ler para vocês o poema do jumentinho, a oração do jumentinho.
Ó amado Pai de amor, que em Cristo me adotou, ouve a minha oração e escuta o meu clamor. Faz de mim um jumentinho que uma jumenta criou, que foi liberto do arreio, porque Jesus precisou. Ó amado Santo Espírito, outro Consolador, leva-me até Jesus, quero servir ao Senhor. Faz de mim um jumentinho que uma jumenta criou, para carregar o Rei, nosso justo e Salvador. Ó amado Rei Jesus, soberano Redentor, faz de mim um jumentinho para levar-te aonde for. Põe sobre mim tuas vestes para que possas sentar, porque eu nunca serei digno de em meu lombo te levar. Que nada de mim apareça, mas sim o que o teu nome cresça por onde o jumento andar. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Eis que vem o Salvador, montado num jumentinho, seu escravo de amor. Glória a Deus, né? Pode aplaudir o Senhor Jesus por esse poema. Glória a Deus. A Rosicléria e a mãe dela estarão sempre então nos acompanhando no YouTube, pode estar até assistindo agora, né? Estarão sempre nos acompanhando, todas as pregações continuarão sendo aí alimentadas na palavra de Deus. Amém, amados? Isso aqui eu quis dar para vocês esse testemunho, né? Porque o apóstolo Paulo escreveu uma palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo assim, ó, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia. Repita isso: nosso trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus. E outra palavra lá do Isaías 55, que está escrito que onde quer que a palavra de Deus seja anunciada, onde quer que a palavra chegue, ela não retorna sem produzir o seu fruto. Amém? Glória a Deus. É por isso que Jesus nos mandou ser semeadores da palavra, quando ele disse para todos nós, esse é um ministério geral de toda a igreja, é um ministério geral de todos os crentes, não é um ministério específico de pastor, é um ministério de todo crente. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Seja um semeador da boa semente, né? Quantas coisas chatas, feias, nojentas, maliciosas têm sido semeadas por maus semeadores no mundo e aqui nas redes sociais. O Senhor nos levantou para que nós sejamos bons semeadores, semeadores da boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. Se ela cair à beira do caminho, se ela cair no solo pedregoso, se ela cair entre os espinhos, não vai dar fruto. Mas se ela encontrar uma terra boa, ela vai produzir o desejado fruto para a glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. É bom vocês falarem amém, viu? Com a voz bem forte assim. Glória a Deus, aleluia. Amém. O Senhor é maravilhoso. O texto que nós vamos hoje, né, que nós lemos hoje aqui, o tema que nós vamos meditar dentro desse texto é um tema muito importante. Diga: honestidade. Aleluia. Nós vivemos dias em que muita gente critica outros homens ou pessoas, sejam elas quem forem, de serem corruptos, de serem desonestos. Só que todos nós viemos ao mundo do mesmo jeito, envolvidos na corrupção do pecado de Adão,
no qual fomos concebidos, gerados e nascidos. E esse pecado se manifesta de várias maneiras, e uma das maneiras pelas quais o pecado se manifesta é em todo tipo de desonestidade. Não tem um só tipo de desonestidade, tem uma gama de tipos de desonestidades. A priori, portanto, todo ser humano é corrupto e todo ser humano é desonesto. E por mais que uma pessoa, sem falar de salvação, sem falar de conversão, mesmo não sendo convertida, por mais que uma pessoa tenha na sua personalidade natural, tentar não ser corrupta, ou tentar ser honesta, ser uma pessoa honesta, ainda assim é corrupta e é desonesta. A corrupção, ela é inerente à natureza humana de todos os seres humanos. O único ser humano que está vivo hoje e que não experimentou corrupção na sua própria alma, no seu próprio ser, é o ser humano Jesus Cristo. Jesus feito homem. Fora Jesus, desde Adão até o último ser humano que existir, todos experimentam corrupção na sua própria alma. E uma das manifestações da corrupção é querer ficar apontando o dedo para fulano, aquele homem é corrupto, aquela pessoa é corrupta. Quem faz isso é tão corrupto quanto ou mais. Foi por isso que Jesus impediu aquela mulher adúltera de ser apedrejada. Jesus falou assim, né, como parafraseando o que ele poderia ter dito ali: olha, eu vou permitir que vocês atirem pedra nela, mas só o seguinte: vai começar por aquela pessoa que não tiver nenhum pecado. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E você pode colocar nisso não só o pecado de adultério, mas todo tipo de pecado. Se você não tiver nenhum pecado aí grudado na sua alma, então você nem precisa de santificação, porque você não tem nenhum pecado grudado aí na sua alma. Você não tem nenhum pecado do qual precise se santificar, então você já é uma pessoa totalmente santa. Você não precisa de santificação, você já é completamente santo, não tem nenhum pecado na sua alma, não tem nenhuma inclinação ao pecado na sua alma. Você está autorizado a jogar pedra em qualquer pecador por qualquer tipo de pecado. Levante a mão quem está autorizado aqui a fazer isso. Tem alguém aqui autorizado? Alguém aqui está autorizado a tirar pedra em algum pecador? Oi, estou falando com vocês mesmos, Algum de vocês está autorizado a tirar pedra em algum pecador? Nem eu. Porque todos nós somos pecadores. Só que nós estamos no processo de santificação. E uma das coisas que faz parte do processo de santificação é parar de atirar pedra em pecadores. Porque as nossas pedras hoje não são pedras que a gente pega com a mão e atira. As nossas pedras hoje são palavras que saem da nossa boca. E está escrito em Tiago que, como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, de uma mesma boca também não pode sair mais bênção e maldição.
Se fomos abençoados por tão grande salvação, e nesta grande salvação fomos inseridos no processo vitalício da santificação, durante esse processo não pode mais sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, traga edificação para aqueles que a ouvem. E uma palavra dita nos evangelhos por Jesus, pelas tuas palavras poderá ser salvo ou poderá ser condenado. Pelas tuas palavras. Então, cuidado para não cair nessa tentação que o mundo que jaz no maligno já caiu, de ficar, usando uma linguagem chula, mas bem conhecida, metendo a língua em qualquer pessoa que seja, por qualquer pecado que seja. Porque você tem, também numa linguagem popular, você tem telhado de vidro. Você não tem nenhum pecado? Então pode atirar a pedra. Nós temos pecado. O processo de santificação também é o processo de luta contra a corrupção natural da nossa alma e contra a desonestidade natural apegada na nossa alma. E uma das coisas que vamos aprender de Deus no processo da santificação é aprender a ser honestos. Não somente em relação a dinheiro, a finanças, coisas materiais, em relação a tudo. Honestos no pensar, honestos no falar, honestos no agir. Honestidade tem que aparecer na nossa conduta, tem que aparecer no nosso comportamento, tem que aparecer na nossa vida. Amém? Esse é o tema que nós vamos abordar aqui, né? Que eu já dei essa introdução então para vocês. Repita mais uma vez: honestidade. O capítulo 8 que nós lemos hoje em 2 Coríntios, tá? Ele está dentro desse desenvolvimento da primeira parte. O desenvolvimento da primeira parte dessa epístola. Essa epístola tem duas partes, e esse aqui é o desenvolvimento da primeira parte, que vai do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 9, versículo 15, e o título muito importante é, diga, amor. Aleluia. Ah, isso sim é para a gente fazer. Isso sim é para a gente fazer. Amar todas as pessoas. Nós, filhos de Deus, temos o dever espiritual, moral, de amar todas as pessoas, especialmente aquelas que nos odeiam ou aquelas que fazem coisas das quais nós não gostamos. Sabe o que nós temos que fazer com essas pessoas? Odiá-las, falar mal delas, meter a língua nelas? Amá-las. Jesus resumiu isso com essa ordem: olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. E não é orar contra, não, é orar em favor, não é orar amaldiçoando, é orar abençoando as pessoas. Nós estamos aqui na terra como filhos de Deus, dentre outras coisas, para sermos canais de amor. Não tem amor verdadeiro no mundo. O amor verdadeiro vem de Deus. E a única forma desse amor se manifestar no meio dos homens é através de nós. E se nós passamos a odiar como outras pessoas odeiam, nós estamos sendo filhos do diabo, que odeia desde o princípio, e não filhos de Deus, que nos amou desde o princípio.
Filhos de Deus amam, jamais odeiam. Não participamos de nada e não aprovamos nada e não aplaudimos a nada que se refira a ódio. Nós abominamos ódio, porque o ódio é de Satanás. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Nesses dois versículos você vai ler: Deus é amor. E no versículo 8 está escrito: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Posso ouvir amém? Deus é amor? Diga: Deus é amor. Fomos chamados a amar. Reunindo essas duas epístolas do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda epístola, o principal tema dessas duas epístolas é esse aí: o amor. Na primeira epístola, no capítulo 13, ele chama o amor de o caminho sobremodo excelente. Para demonstrar que você é uma pessoa de Deus, você nem precisa falar em línguas, não precisa profetizar, não precisa curar nenhum enfermo, não precisa operar nenhum milagre, só precisa amar. É amando que você prova que é um homem de Deus. É amando que você prova que é uma mulher de Deus. Por isso o amor é o caminho sobremodo excelente, e Paulo trabalha isso em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca os seus próprios interesses, mas os dos outros. Eu só vejo crentes buscando os seus próprios interesses. Não tem amor esses crentes, porque o amor, 1 Coríntios 13, não busca seus próprios interesses, mas os dos outros. E esse amor jamais acaba. Se você tinha um amor e ele acabou, é porque não era o de Deus. Era o amor humano, que em grego fala philos. Não é o amor de Deus, que em grego fala ágape. O amor que jamais acaba. O amor que é o mesmo amor que está lá em Jeremias 31:3, Deus falando conosco: com amor eterno eu te amei. Aleluia. O amor de Deus é eterno. Paulo usa a primeira carta aos Coríntios para pregar a teologia do amor. E ele usa a segunda carta aos Coríntios para pregar a prática do amor. 1 Coríntios, a teologia do amor. 2 Coríntios, a prática do amor. O apóstolo João escreveu lá na primeira epístola assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. O amor, ele não aparece no simples ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, o amor não aparece no dizer para alguém eu te amo. O amor aparece no que você faz na prática, em favor de quem você ama. E nós estamos aqui na terra para amar todas as pessoas, sejam as pecadoras que forem, e sejam quais forem seus pecados, não importa. Nós temos que responder a elas com amor. Diga amém. Aleluia, muito bem. Essa parte aí, esse desenvolvimento da primeira parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, está dividido assim, em dois blocos.
O primeiro bloco vai do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 7 completo, que termina no versículo 16, e o título é, diga, afetividade. Amém? Afeto é o oposto de desafeto. Quem ama tem afetividade espiritual. A afetividade natural, ela se quebranta diante de qualquer ofensa, diante de qualquer desafeto que você receba de alguém. Então você tinha afeto por essa pessoa até o dia em que ela, falando linguagem popular, pisou no seu calo. Aí você passou a ter desafeto. Por que você passou a ter desafeto? Porque o afeto que você tinha por essa pessoa não era espiritual, não provinha do amor de Deus, era um afeto natural e, portanto, carnal. A afetividade espiritual é o afeto que provém do amor de Deus. E essa afetividade é inabalável. Mesmo que você receba algum desafeto da parte de alguém, a primeira coisa a qual o Espírito Santo de Deus vai dirigir você é perdoar imediatamente. Não é receber uma ofensa hoje e ficar assim, vou esperar uns 40 dias para perdoar. Não, é perdoar imediatamente. É isso que o amor de Deus faz na nossa vida, para que a afetividade espiritual permaneça inabalável. Amém? Muito bem. Já passamos por essa parte aí, né? Porque nós já lemos na semana passada o capítulo 7. Hoje estamos no capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9 juntos, o título é, diga, assistência. Assistência é uma palavra bonita para ajuda. Ajuda. Mas cuidado, tá? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, elas existem em termos naturais e em termos espirituais. Aqui só está falando de coisas espirituais. Existe assistência natural. Assistência natural, e existe muito no mundo, e graças a Deus que existe, e que bom que isso existe, tá? Existem muitos ímpios, ricos, artistas, cantores de rock, atores de filmes, atrizes de filmes, que aproveitam a grande riqueza que eles têm para dar assistência a pessoas pobres, de países muito pobres e assim por diante. Isso existe, existem grandes associações, movimentos para prestar assistência a pessoas mais necessitadas, e isso é muito bom que exista. Só que toda essa assistência aí, ela é natural, ela não é espiritual, ela é uma assistência natural. Aqui Paulo está abordando assistência espiritual, ou seja, o amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações, ele nos impulsiona a ajudar as pessoas que mais precisam dessa ajuda, mas na assistência espiritual tem uma ordem, tem uma hierarquia. Ajudamos primeiro os que são da família de Deus, que estão passando por alguma dificuldade. E em segundo lugar, ajudamos também pessoas que não são convertidas, que estejam precisando. Mas em primeiro lugar, a Bíblia manda ajudar os domésticos da fé, os familiares da fé. Foi nesse sentido que surgiu na Igreja de Cristo a diaconia. O que é a diaconia? É o serviço dos diáconos, que é observar dentro da comunidade dos crentes se tem irmãos
precisando da assistência material da igreja, dos irmãos na igreja, ajudarem essas pessoas. Na época que Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, estava acontecendo um tempo de fome em Israel. E as igrejas da Judéia, desde a igreja de Jerusalém, que nasceu no dia de Pentecostes, os cristãos que moravam na nação de Israel naquela época, especialmente na região da Judéia, cuja capital era Jerusalém, eles estavam passando por uma grande fome. Uma fome que tinha sido até profetizada ali, que ia acontecer essa fome. Nesse mesmo período, o apóstolo Paulo estava realizando as suas viagens fora de Jerusalém, fora de Israel, viajando e pregando o evangelho. E sabendo que os irmãos da Judéia estavam passando necessidade, os crentes da Judéia, não era um assistencialismo social. A igreja não tem obras sociais. Tem igrejas hoje que entraram na heresia das obras sociais. A igreja tem obras espirituais. Não são obras sociais, são obras espirituais. E sabendo Paulo que os crentes, os irmãos e irmãs, famílias de crentes lá da Judéia estavam passando fome, aonde Paulo viajava, ele pedia aos irmãos, aos crentes, aos convertidos nessas viagens, nessas pregações de Paulo, as igrejas que iam nascendo, que mandassem ofertas materiais, mesmo dinheiro, condições, para ajudar os irmãos que eles nem conheciam das igrejas lá na Judéia, muito distante de todos eles. E é dentro desses 2 capítulos, 8 e 9, que Paulo vai tratar desse assunto também com os coríntios, que ficava ali na região da Acaia, ao sul da Macedônia, ao sul da Grécia, uma região portuária da Acaia. A principal cidade dessa região, chamada Acaia, era a cidade de Corinto, e Paulo então escreve aqui aos coríntios, usando esses 2 capítulos para falar com eles. Estou enviando Tito, porque Tito vai recolher a ajuda que vocês estão dando para os irmãos das igrejas lá da Judéia que estão passando fome. Tá? E isso não era uma obra social, não era uma assistência social, é uma assistência espiritual. Quando os santos se preocupam se os seus irmãos em Cristo não estão passando por nenhuma necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. É nesses 2 capítulos que nós estamos entrando hoje, né? O 8 hoje e o 9 na nossa próxima abordagem. Então, assistência, capítulos 8 e 9. O capítulo 8, que tem 24 versículos que nós lemos hoje, o título é, diga, aprender a doar. Aleluia. Olha só. Aqui está uma das provas da presença da corrupção e da desonestidade nas nossas almas. Nós não somos pessoas inclinadas, propensas a doar. Nós somos muquiranas, pão duro, mão de vaca para doar. Para comprar uma coisa para nós, a gente não olha nem o preço. Pode ser caro, o que for, eu quero aquilo, eu compro, porque eu quero, vou ficar feliz com aquilo. Mas para doar, a gente conta as moedinhas, é o que a gente menos valoriza que a gente doa.
Você tem roupa para doar? Aí você vai no guarda-roupa e pega aquelas mais velhas que você não usa mais e nem vai usar mais, é essa que você vai doar. Sabe o que seria uma verdadeira doação? Pegar as melhores roupas que você tem, que você ainda gostaria de usar muitas vezes, e doar essas. Isso seria doação. Doar as roupas velhas é porque você é um muquirana. Não sabe doar. Não sabe doar. Por isso o tema do capítulo 8 ele é muitíssimo relevante. Aprender a doar. Sabe por que nós temos que aprender a doar? Porque o nosso Deus é doador. Olha o que Deus doou para a nossa salvação. Para nos salvar, Ele não pegou as moedinhas do tesouro do reino dele. Para nos salvar, Ele pegou o seu maior tesouro, o seu Filho Jesus, e deu para nos salvar. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. E aí você pega Efésios, capítulo 5, versículo 1, está escrito, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se o nosso Pai é doador, para sermos imitadores de Deus, temos que aprender a ser também doadores. Aprender a doar. Mate o escorpião que está no seu bolso. Mate a aranha caranguejeira que está no seu bolso. Aprenda a dar, aprenda a doar. E essa doação vai continuar no capítulo 9, que tem 15 versículos, na nossa próxima reunião de 2 Coríntios, tem que ser, diga, doar com alegria. Isso é tão sério que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 9, quando chegar no 9 vamos ler esse versículo. Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Qual seria o contrário desse versículo? Vamos ver se vocês conseguem. Vou deixar algum de vocês falar aí. Qual é o contrário de Deus ama a quem dá com alegria? Qual é o contrário? Deus não ama quem dá com tristeza, quem dá com pesar, quem dá com panduragem. Deus ama a quem dá com alegria, porque aquele que dá com alegria, ele prova que verdadeiramente recebeu a grande doação que Deus fez com ele. E diante da grande doação que Deus fez com ele, ele também agora se torna um alegre doador, alguém que tem alegria em doar. Ao invés de ser alguém que foge de doar, é alguém que passa a ter alegria em doar, porque recebeu de Deus grande doação. Pergunto, e vocês vão responder para mim: por mais que aprendamos a doar, algum dia vamos ganhar de Deus na doação? Jamais. Jamais. Tem um cântico norte-americano, não foi traduzido para a língua portuguesa, que diz: You can't beat God's givings. Você não pode nunca superar as dádivas de Deus.
Nunca, ninguém consegue superar. Nunca vai ter ninguém que fala assim: eu consegui dar mais do que Deus deu. Nunca. Ninguém. Nosso Deus é doador. Diga: Deus é doador. É nesse Deus que você crê? É esse Deus que você quer imitar? Então aprenda a ser doador. E é sobre isso que Paulo fala nesse capítulo 8 que nós lemos, e no 9 também, tá? A doar com alegria. Então, capítulo 8 que nós lemos hoje, aprender a doar. Bom, diante de tudo que eu já falei aqui de doações, eu quero agora voltar ao tema principal que foi escolhido, né? Mas antes de voltar um momentinho, esqueci aqui da divisão do capítulo 8. Esse capítulo 8 que tem 24 versículos, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. Na introdução, que são os primeiros 7 versículos, o título é, diga, emulação. Dicionário da língua portuguesa. Alguém aí sabe o que é emulação? Não é aprender a ser mula, hein? O que é emulação? Muitas vezes eu vejo pais de família fazendo isso com seus próprios filhos, né? Com seus próprios filhos. Vamos supor que numa família tem lá 2 irmãos. Aí um irmão conseguiu fazer a tarefa de casa, mas o outro irmão, né, não conseguiu fazer a tarefa de casa. Aí o pai fala para o irmão assim que não conseguiu fazer a tarefa de casa: olha lá, o seu irmãozinho conseguiu, você vai ficar para trás? Aí ele fez, então também vou fazer. Isso é emulação, tá? É isso que é emulação. Paulo fala para os coríntios: olha, as igrejas da Macedônia doaram para os santos lá das igrejas da Judéia, doaram até além das posses deles. E vocês, coríntios, como é que vocês vão fazer? Isso é emulação. Paulo então está provocando os coríntios, né, a tomarem uma atitude. Olha só, as igrejas lá da Macedônia, a igreja de Filipos, dos filipenses, a igreja dos tessalonicenses, dos bereanos, tá? As igrejas da Macedônia doaram nessa assistência que eu estou recolhendo aqui para os santos lá da Judéia, das igrejas da Judéia. As igrejas da Macedônia doaram além das posses deles. Já pensou? Paulo usa isso para provocar os coríntios. E vocês, o que vocês vão doar? Vocês também têm que fazer. Vocês também são igreja de Deus. Então Paulo provoca eles a emulação, comparando, né, como que as igrejas da Macedônia doaram. E aí Paulo faz um apelo para eles, né? Faz um apelo para eles, e Paulo nesse apelo chega a dizer assim: olha, eu não falo isso em forma de mandamento, não estou mandando vocês doar, não. Não estou mandando vocês doar, não. Eu só quero provar, por meio disso, a diligência de vocês. Provar se vocês realmente são pessoas que estão aprendendo a doar, a ser doadores. Também não estou obrigando ninguém a dar além das posses, não. Eu não quero que você passe necessidade porque você doou tudo que você tinha, não. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você doar o máximo que vocês puderem doar. É o apelo que Paulo faz ali em 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 24. Bom, dentro desses versículos, eu peguei o tema da honestidade neste versículo 21. 2 Coríntios 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Repitam.
Aleluia. Bom, proceder honestamente. Olha, o que nos preocupa. Vamos começar com o verbo preocupar, com o substantivo preocupação. Este versículo está mostrando para nós que a primeira preocupação dos filhos de Deus é com o procedimento deles mesmos. Como eu estou procedendo? Como eu estou me comportando? Tanto diante de Deus, como diante dos homens. Você tem essa preocupação? Os ímpios e os carnais, eles não têm essa preocupação. Pessoas ateístas, pessoas que não têm Deus, elas não se preocupam com o procedimento delas, elas não se preocupam com a conduta delas, elas não se preocupam com o comportamento delas, elas se comportam mal e não está nem aí, nem para Deus e nem para ninguém, não importa. Se comportam mal e ainda dizem assim: eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, eu sou desse jeito mesmo. Essa é a atitude desonesta do homem sem Deus, e muitos crentes caem nisso. Não estou nem aí pelo que vão falar, é assim mesmo que eu faço, é disso que eu gosto, não estou nem aí. É assim mesmo que eu faço. Eu bebo, não estou nem aí para quem falar alguma coisa. Eu quero vir algum pastor vir falar comigo, não é dono da minha vida. Eu ouço música mundana porque eu gosto mesmo e não estou nem aí. Essas pessoas são pessoas ateístas, sem Deus. Paulo é uma pessoa de Deus, e como homem de Deus, falando em nome da sua equipe. Tito faz parte dessa equipe, Timóteo faz parte dessa equipe, Silas faz parte dessa equipe, o casal Áquila e Priscila fazem parte dessa equipe, e por isso ele fala no plural, ó, o que nos preocupa, nós que estamos aqui pregando para vocês a palavra de Deus, o que nos preocupa é procedermos honestamente. Essa é a preocupação de todos os filhos de Deus, com o seu procedimento, tanto diante de Deus, que tudo vê, como também diante dos homens, que nem tudo vê, só o que lhes aparece na frente, materializadamente falando, visivelmente falando. Proceder com honestidade. O que nos preocupa é o nosso procedimento. Você tem essa preocupação? Tem essa preocupação com o seu procedimento? Sabendo que não somente homens estão vendo você, mas Deus está vendo vocês também. Os anjos estão vendo, tanto os anjos santos, como também os anjos decaídos. No mundo espiritual não tem bastidores, e no mundo espiritual somos vistos por Deus,
Somos vistos pelas três pessoas. O Pai nos vê a todo tempo, Jesus nos vê a todo tempo, o Espírito Santo nos vê a todo tempo. Somos vistos pelos anjos de Deus, somos vistos pelos próprios demônios, Satanás também vê. E somos vistos pelos homens diante dos quais nós estamos. Estes não enxergam o fator espiritual invisível, enxergam o fator material visível diante dos homens. Ter zelo pelo procedimento, isso é honestidade espiritual. Ser pessoas espiritualmente honestas é saber que onde quer que estejamos, estamos sendo vistos. E por isso devemos nos preocupar com o nosso procedimento. E vou usar aqui uma frase com vocês: ninguém é livre para proceder do jeito que quiser. Repito, ninguém é livre para proceder do jeito que quiser. Todo mundo vai prestar conta do seu procedimento, da sua conduta, do seu comportamento. Como filhos de Deus, nós temos na palavra de Deus o nosso manual de procedimento, o nosso manual de conduta, o nosso manual de comportamento é a palavra de Deus. Aleluia. E isso deve ser a nossa preocupação. O que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Bonito, não é? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.